Tudo bem? Então, boa noite a todos. Eu sou Rodrigo Guex, sócio da Digo Desenvolvimento. Estou aqui com o meu sócio, Luiz Andrade. Tudo bem, Luiz? E é um grande prazer estarmos aqui para sermos os facilitadores desse encontro. Dá um oi aí, Luiz, só para as pessoas saberem quem você é. Oi, pessoal, bem-vindos. Maravilha. Ser segunda geração em famílias empresárias é um grande desafio. Agora, ainda mais, já que muitos negócios estão passando por profundas ressignificações e mudanças. Temos aqui um mix bem interessante de segunda geração. Temos a Mariana Beckhauser. Tudo bem, Mariana? Boa noite. Tudo bom, Rodrigo? Boa noite. Bem-vinda. É formada em comunicação social, iniciou na empresa de família em 2005. Em 2018, assumiu a presidência da Beckhauser, que é uma empresa pioneira no desenvolvimento de soluções para a contenção pecuária, sediada no Paraná. Temos o Eduardo Amiralian. Tudo bem, Eduardo? Boa noite, pessoal, bem-vindos. Eduardo é mestre em economia pela FGV, com especialização no ESAD, Espanha. Foi executivo do mercado financeiro e é CEO da Fisália desde 2008. A Fisália é uma indústria de produtos de higiene e beleza, sediada em São Paulo. Temos o Vinícius. Vinícius, tudo bem, Vinícius? Boa noite. Maravilha. É administrador de empresas pela PUC, com pós-graduação no IBMEC, Copiag e PUC. É diretor do Grupo Educacional MOP, sediado no Rio de Janeiro, onde, há 20 anos atrás, iniciou suas atividades. Bem, percebemos que temos perfis bem diferentes, né? Segmentos, agronegócios, bens de consumo, educação, regiões, temos empresas sediadas no Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e várias formações acadêmicas também. Mas todos com uma coisa em comum, são segunda geração de famílias empresárias. E é sobre esse o tema, né? Nosso painel, desafios e oportunidades das famílias empresárias, da segunda geração das famílias empresárias, que a gente vai discutir aqui com o Eduardo, Vinícius e a Mariana. Luiz, você quer começar trazendo a primeira pergunta? E eu ressalto que todas as perguntas são bem-vindas. Por favor, coloquem no chat. É um prazer. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra para nós, sócios da Digo, estar aqui na presença de vocês, conduzindo esse painel. Agradeço muito a vinda da Mariana, do Vinícius e do Eduardo também. Bom, eu tenho uma primeira pergunta para fazer. Pela nossa experiência, a gente pode dizer que os processos decisórios eles não se concluem no momento em que tem só o momento da passagem, né? Da primeira para a segunda geração, ou para a geração que for, né? Por mais bem conduzido que tenha sido o processo de transição, e que eu acho que é o caso aqui das 3 empresas que estão representadas, né? Todas elas muito bem conduzidas nesse processo, a sucessão ela continua um pouquinho, né? Na medida em que o sucessor ele assume a empresa, comando da empresa, mas ele tem que ainda imprimir a sua marca, né? O seu jeito, o seu estilo, e boa parte do aprendizado que vai ser necessário para o sucessor conduzir de forma plena a empresa vai se dar ainda no processo vamos dizer assim, pós-efetivação da sucessão, né? Quer dizer, o processo vai se consolidando, né? Então, uma boa parte desse aprendizado ele se dá no que a gente chama do flagor da batalha, tá? Boa parte das vezes, o antecessor, né, o pioneiro ou a pioneira, ainda pairam nas proximidades, né? Mesmo eventualmente tendo ido por um conselho, alguma coisa assim, os antecessores ainda ficam muito próximos, né? Que eu acho que também é uma coisa que vocês estão vivenciando, né? Vocês 3 ainda, né? O Eduardo com mais tempo, um pouquinho, mas o Vinícius e a Mariana são mais recentes, né? Bom, quer dizer, tudo isso dá um caldo interessante para o processo de sucessão, né? É por isso que o processo é tão complexo, né? Tão sutil, tão sensível, né? Assim,
E aí, o que acontece, né? Quando vocês já estão aí tomando, né, as rédeas na mão, né, começando a imprimir o estilo de vocês, vem uma pandemia e, desaba na cabeça dos sucessores, né? Aí, só para facilitar um pouco. Então, a minha pergunta está relacionada com esse contexto, né? Como é que vocês estão se sentindo, né, nessa qualidade de sucessores, né, que assumiram a empresa, esse contexto de pandemia que veio e trouxe uma série de ingredientes novos, algumas complicações, né, para o próprio processo para vocês assumirem plenamente. Eu queria pedir a autorização do Eduardo e do Vinícius para dirigir primeiramente essa pergunta para a Mariana, né, mas depois queria ouvir os dois também sobre isso. Vamos lá. Aqui está bem divertido 2020. A gente vinha já de um processo de transformação. Nós começamos o trabalho, a preparação para a sucessão. A gente começou a falar disso em 2007, parou, voltou em 2011, a gente retomou, e foi quando a gente conheceu a Digo, que nos ajudou bastante nesse caminho. E 2018, quando eu assumi a presidência da empresa, e meu pai foi para a presidência do conselho, eu assumi com a missão de conduzir o negócio para uma visão de futuro, que a gente realinhou de planejamento estratégico, incluindo uma mudança física da fábrica. A gente estava há 50 anos no mesmo endereço e nós nos mudamos em janeiro desse ano. Então, assim, a pandemia veio 2 meses depois da mudança da fábrica. Então, tem sido um desafio bem grande, porque a gente ainda estamos, né, assentando a operação, uma parte da equipe é nova, uma parte da equipe segue, máquinas novas, processos modificados, e aí, enfim, a paralisação e cada dia uma decisão nova, né? Eu tenho o privilégio, você contou aí, Luiz, dos pioneiros que ainda estão por perto, eu tenho o privilégio de ter os pioneiros por perto, e para mim é muito bem-vindo, que a bagagem deles ajuda bastante a gente olhar, e nesses momentos principalmente. Então, a gente até criou um ritmo, nós temos uma reunião de conselho mensal, a gente criou um ritmo semanal nesse período, para trocar um pouco de ideia, contar um pouco como está a operação. No começo, eles ficaram 100% no isolamento. Agora, assim, meu pai, principalmente, já tem vindo algumas vezes para a empresa, né? Porque para ele o digital é difícil, precisa do ao vivo, precisa pegar com a mão, precisa ver de perto. Então, ele já tem vindo algumas vezes mais, os outros sócios não, mas menos, né? Mas, enfim, trouxe. E, além disso, no agro, a gente teve um ingrediente novo quando entrou a pandemia. Vamos revisar orçamento, a gente achou que ia baixar vendas, como na maioria dos negócios teve esse impacto, e para nós eu tinha feito contrário, né? Como a gente trabalha para produzir comida, a gente fabrica equipamento de contenção e manejo para pecuária bovina, eu ponho isso para fazenda e frigoríficos. E é uma atividade que, tanto pelo fato de ser produção de comida, quanto por ser talvez um lugar de investimento seguro, muitas pessoas voltaram. Além desse, alguém contou aí no começo que fugiu para a Serra Gaúcha, tem muita gente fugindo para a fazenda também. O nosso negócio é infraestrutura, então quando o cara está dentro do corral, ele enxerga às vezes a necessidade de melhorar a infra lá. Então isso me deu um boom de vendas em maio, e a venda vem se sustentando alta. Então, além de tudo isso, a gente está lidando com um pico de vendas, com dificuldade de manter equipe, porque toda semana a gente não teve, felizmente, nenhum caso dentro da fábrica confirmado, mas toda semana afasta alguém porque tem algum sintoma de resfriado, enfim, cadeia de suprimento está super complexa. Acho que, no resumo, é isso. E como é que está influenciando, Mariana, no processo sucessório que ainda está em consolidação lá na Backhouse, né? Que impacto está gerando no processo de sucessão em si? Eu acho que, assim, a gente ter esse momento do afasta também no presencial ou não, eu não sei se fez tanta diferença, Luiz, porque a gente já vinha, a mudança física da fábrica, a gente mudou de cidade, inclusive, né? Nós mudamos de Paranavaí para Maringá, perto, são 70 quilômetros para quem está aí, pessoal do Rio, São Paulo, não dá uma hora de viagem, é uma realidade bem tranquila, mas para a gente aqui é um impacto já grande. E os nossos sócios, os pioneiros, estão em Paranavaí. Então, a gente já tinha essa questão da distância física impactando um tanto da redução da presença física. Eu acho que isso fez uma diferença. E aí, com a pandemia, incrementou.
mas a gente já vinha num processo, nesse aspecto eu não senti tanta diferença do cenário. Eu senti, ao contrário, talvez a gente criou esse espaço, me ajudou a criar um espaço de trazer os pioneiros para perto, mesmo estando longe, né? Essa coisa da gente fazer essa cadência de encontros semanais, que era uma necessidade tanto deles, porque para quem está, né, tudo acontecendo, tem que tomar uma decisão todo dia nova, cada hora é um decreto municipal, aí o mapa publica outra coisa, enfim, agora pode, agora não pode operar. A gente vem nesse turbilhão, e aí para eles que estavam mais longe, eu senti, principalmente para o meu pai, que sempre foi o cara que conduziu o negócio, estava muito difícil, assim, estar longe e não se ver podendo pôr a mão ou fazer. E aí a gente achou essa alternativa dos encontros semanais, que eu acho que ajudou a tranquilizar um pouco, mas também me ajudou bastante, porque eu consigo fazer essa ponte do trazer a realidade da operação, mas também trazer questões complexas que a gente trabalha muito trocando ideia com a equipe, né, com os gestores, cada área envolvida para tomar as decisões, mas também com os cabelos brancos aí que trazem essa bagagem para a gente. Então, eu acho que a gente acabou ajudando a gente a criar esse espaço diferente, lidar com uma situação que a gente já tinha posta, que era essa distância física por conta da mudança da fábrica, e a gente ainda não tinha achado um ritmo tão legal quanto para mim está agora. Ok. Posso passar a bola para o Vinícius, então? Pode ser. Bom, a gente quando fala em pandemia, né? Fala, nossa, pandemia, né? Pegou todo mundo. Agora, a gente está esquecendo também que a primeira geração, né, minha mãe e meu pai, que também fundou a escola lá em 73, depois eles se separaram, mas já pegaram muito momento difícil, né? Eu me lembro de eu pequenininho na escola, época dos fiscais do Sarney, preços congelados, a reunião de pais com o auditório lotado. Bernadette, não sei se chegou a pegar a gente no começo da conversa, Bernadette é uma ex-mãe de aluna nossa aqui do MOP. E eu me lembro do meu pai com um advogado da escola do lado e minha mãe do lado, com mais, sei lá, 100 pais ali na frente, tendo que negociar aumento de mensalidade, negociar se vale a pena investir nisso, se não vale. Então, eu acho que uma característica das empresas resilientes, que passam por esses momentos de crise mais agudos, é a questão mesmo do poder da reação, né? da adaptabilidade àquele momento. É como se a gente estivesse agora numa estrada, sei lá, eu saindo de Itaipava, de Secretário, lá de cima, uma serra enorme, que nem o nosso outro amigo que está lá na Serra Gaúcha. Você está descendo, você não enxerga um palmo na frente, mas você sabe que você está na estrada certa. Então, não é um momento, assim, o momento da crise é aquele momento que a gente começa a se orientar para a visão de 2 metros. Vem cá, onde é que está a marcação do meio da estrada? Onde é que está a marcação do acostamento? Que farol é melhor eu usar? O farol de neblina, o farol mais alto? Eu não estou me importando nesse momento com a energia gasta para planejamento de longuíssimo prazo. Até porque a gente nem sabe o que vai estar de pé aí nesse longuíssimo prazo, né? Então, eu acho que é um instinto de sobrevivência. Se a cultura da empresa ela favorece esse espírito de sobrevivência e dá poder a quem está na ponta de ter esse tipo de reação, né? De, olha, eu preciso me sobreviver. Eu estava viajando para assistir a um evento nos Estados Unidos chamado SXSW, em março. Fui com a minha esposa, falei, que bacana, vamos tirar 20 dias de férias, vamos assistir a um congresso, a gente vai voltar super oxigenado. Porra, quando a gente saiu do Rio de Janeiro, já falou, ó, caiu o SXSW, não vai ter mais. A gente, opa, tá estranho isso. Então, quando eu estava nos Estados Unidos e voltei no dia 13 de março, que foi uma sexta-feira 13, eu já voltei com o governador decretando fechamento das escolas. Nesse momento, a gente juntou o pessoal, primeira geração, eu, meu irmão também, que tem um papel fundamental nesse processo, falou assim, pessoal, quais vão ser os nossos 3 ou 4 mantras para a gente enfrentar esse momento? E aí, quando a gente fala em ter a orquestra começar a tocar com os fóruns adequados, né? Isso eu acho que vai ser uma outra pergunta, não quero abrir essa janela, mas eu acho que o trabalho do processo de sucessão foi muito bem conduzido para a gente pelo menos saber o seguinte, olha, esse tipo de decisão eu tomo nesse fórum, esse daqui não, esse daqui eu vou precisar de um fórum estratégico, esse daqui não, eu vou precisar de um fórum familiar.
a gente acabar com aquele bate-papo da macarronada de domingo, né? Você está no meio do lado do almoço em família, e aí aquele assunto e tal. Então, isso a gente já tinha, eu acho que, dado uns passos importantes. Mas, naquele momento, a gente criou quatro mantras para a gente. Primeiro, cuidar da comunidade. Então, todo começo de reunião, a gente tinha, vem cá, líder de equipe, como é que está a tua equipe? Tem alguém precisando de ajuda? Tem alguém em situação fragilizada? Pai de aluno, quem pegou Covid? Eu mandava meu telefone pessoal para o pai de aluno, hora que precisar da gente está recebendo a informação, como é que a gente pode ajudar. Então, cuidar da comunidade. Isso trouxe uma visão de pertencimento a essa comunidade fantástica para a gente. Segundo mantra foi reduzir custo. Porque a gente sabia que mais cedo ou mais tarde os pais iriam começar a engasgar no pagamento, não teriam condições de manter as mensalidades em dia, ou que, pela ausência da aula, né, presencial, a escola estaria usufruindo de reduções de custo que precisariam ser repassadas para os pais. Então, redução de custo, redução de custo, redução de custo. Terceiro mantra, a gente foi para... Quer que eu me estenda tanto aqui, Rodrigo, nessa parte, ou a gente... Eu não sei se eu estou entrando mais na parte de gestão. Fica à vontade. Talvez importante você falar do seu papel aí como segunda geração nesse momento. Eu acho que é bem importante essa abordagem, né? Enfim, qual foi seu papel nesse momento, né? Como segunda geração? Fica à vontade. Eu acho que o papel foi a gente criar esses milestones aí, meu e do meu irmão. A gente criar essas pequenas e importantes, esses pequenos e importantes alicerces que a gente pudesse se abraçar no momento da crise. O vento passa, a maré passa e a gente está lá abraçado para a gente, aos poucos, ir conduzindo a atenção da empresa para outros assuntos. Acho também que a contribuição da primeira geração nesse momento de crise é muito mais intelectual, é muito mais de trazer tranquilidade para o processo, porque a gente que é da segunda geração, né, já quer, faz isso, faz aquilo, e aquilo, meu Deus. Então, calma. Eu estou aqui, eu já passei, né, minha mãe falando, já passei por plano Sarney, já passei por plano Collor, já passei por confisco, que a gente no dia seguinte olhou e falou assim, cadê o dinheiro que estava na conta? Não está mais aí. O dinheiro foi confiscado. Então, eu acho que o papel nosso foi de imprimir essas mudanças numa velocidade e numa agressividade talvez necessária, né? Agressividade, quando eu me reporto, uma agressividade saudável, né? De você ser arrojado na implementação dessas mudanças. E o da primeira geração foi de convergir mais, foi de levar mais confiança à equipe, foi de aparecer em alguns momentos estratégicos, em algumas reuniões, né? Tanto de pais quanto de equipe, para levar tranquilidade, levar confiança, né? Acho que a imagem da primeira geração de confiança... Eu estou dentro de uma escola que a Bernadette já passou pela experiência e está aqui falando bem do MOP. O desafio que minha mãe teve lá em 1973 foi de construir uma coisa do zero. Então, aí também tem uma variação das habilidades, né? O precursor, né, que precisa construir do zero, criar uma imagem, ter uma visão, ter uma vocação muito clara. A segunda geração, que tem que ter um olhar de preservação muito forte, porque a taxa de mortalidade da primeira para a segunda geração já é grande, da segunda para a terceira, então, nem se fala. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que menos de 10% das empresas chegam à terceira geração. Então, acho que essa coordenação é que a gente, no MOP, conseguiu levar bem, do papel da primeira geração ser menos hands-on, né? Ser mais de trazer, de construir esse ambiente de confiança, e o papel meu e do meu irmão Vicente mais de mão na massa mesmo. Obrigado, Vinícius. E lá, Eduardo, como é que a segunda geração está sendo impactada e está influenciando, né, na empresa nesse contexto aí da pandemia? Bom, eu sou a segunda geração, meu pai que fundou, né? Hoje minha mãe está no conselho, e a gente tem um conselho bastante ativo, né? Que tem aí o Ayrton Branquinho, a Luciana e a Adriana, que são minhas irmãs e que também são conselheiros. Então, nesse momento, o conselho fez um papel fundamental, porque eu lembro que acho que logo no dia 17, na primeira semana que a gente fechou, a gente tinha uma reunião já programada do conselho, e foi muito importante, porque o pessoal de fora, principalmente os conselheiros externos, trouxeram aquela susto, né? Estava todo mundo assustado, mas uma visão bastante conservadora que foi muito importante. Olha, a gente tem que fazer uma previsão muito
vai cair venda, temos que segurar custo, né? Um pouco que o Vinícius falou aí, quer dizer, isso vai ter que ser muito na unha, né? E, ao mesmo tempo, acho que uma empresa de 45 anos, né? A Pisalia já está aí na estrada há 45 anos, isso traz uma resiliência, experiência em passar por crise, né? Isso realmente é bastante importante e acho até que tem até uma certa união, né? Eu vejo que agora que a gente já está no mês de julho, já passamos, parece que faz muito tempo, né? Esses 4, 5 meses, que foi uma escola. Mas a gente aprendeu, acho que a gente se juntou, tanto a família, as pessoas, todas as equipes da empresa, né? E tanto que hoje a gente está comemorando aí, mês passado foi um recorde de vendas do mês, foi até melhor que o ano passado, a gente fica até surpreso, né? O nosso mercado está muito positivo. Mas o primeiro momento foi de muito susto, né? Muito medo do que vai acontecer e tal. Agora, acho que um papel importante meu nessa situação foi de tentar acalmar, né? De falar com todo mundo. A gente criou um comitê de crise diário, que foi fundamental. Então, a gente falava com os principais gestores e cada um falava o que estava acontecendo na sua área, né? E ouvia da área do outro. Isso ajudava a tranquilizar. Então, o comitê de crise foi fundamental para baixar um pouco a ansiedade, né? Estava todo mundo vendo que estava com problema, estava assustado, mas esse compartilhar ajudou bastante. Então, a gente conseguiu rapidamente tomar as primeiras medidas, fazer um ajuste no orçamento. E acho que a questão de estar na segunda geração, né? Eu trabalho com mais 3 irmãos na operação, somos 4 executivos e sócios, né? Isso traz aí as suas vantagens, desvantagens, tem os problemas, mas traz uma união também, né? Acho que nesse momento a crise assusta todo mundo, né? Uma outra coisa interessante foi o planejamento estratégico que a gente fez no final do ano passado, né? Logo que começou a pandemia, eu falei, pô, vamos ter que rasgar aquilo que a gente fez, porque mudou tudo, né? O mundo mudou, vai ser outro. Mas não, quando a gente foi ler, a gente estava falando de transformação digital, que já era muito presente, que ajudou muito, a agilidade, a autonomia, né? Em ser mais agressivo em vendas. Então, tudo que a gente... fiquei muito feliz, porque tudo que a gente falou nos ajudou muito a passar por esse momento, né? Foi um planejamento estratégico diferente, com o apoio da DIG também, e com um grupo grande que a gente fez, e que, de certa forma, deu uma estabilidade nesse momento de crise, né? Que realmente foi um momento bastante difícil. E eu acho, então, quando a gente pensa no curto prazo, né? Ele é um pedaço do médio e do longo, mas a gente não pode deixar de olhar para o longo prazo, né? Por mais que a gente está numa situação de guerra, de crise, que a sobrevivência é mais importante, né? A questão do médio prazo e a questão também de olhar para a comunidade, né? Como é que a nossa equipe, como é que está a saúde da nossa equipe, como é que a gente vai proteger, né? A fábrica, o pessoal de fábrica não parou, né? Já tem uma certa prática de segurança, de máscara e tal, a gente teve que adequar tudo, mas também, graças a Deus, a gente teve poucos casos, nenhuma crise com relação à Covid, né? Então, foi isso, quer dizer, eu acho que nesse momento, eu acho que foi um aprendizado assim, gigante para todo mundo. A empresa, eu acho que ela acelerou muito nesses 4, 5 meses. A gente fez coisas que se não houvesse a pandemia, a gente teria levado muito mais tempo, né? Então, eu olho com coisas muito positivas acontecendo, né? Por mais, né, muito triste, imagina, tudo isso, todas essas mortes, doenças, é muito triste, mas acho que gerou muita oportunidade. Vejo muitas coisas positivas aí que aconteceram para a gente nesse momento. Acho que é isso. Maravilha. Eu percebo na fala de vocês que o papel de vocês muito em trazer esses fenômenos, né? Que, de alguma forma, com a pandemia, acabaram se acelerando. Que a gente está falando de revolução digital, a gente está falando de cuidar da comunidade, que tem um viés de sustentabilidade. Então,
são fenômenos que já vinham acontecendo ao longo do tempo que agora acabaram a acelerar. E eu percebo, eu conheço vocês, eu sei que vocês são verdadeiros semeadores, né? De autonomia, né? Enfim, semeadores desses impulsos dentro da empresa de vocês como segunda geração, né? Então, já que vocês vêm semeando isso dentro da empresa, né? Enfim, imagino que tinha um nível de dificuldade maior, até de assimilação, né? Talvez dos pioneiros e às vezes da própria equipe, enfim. Como é que vocês percebem? A gente falou do passado, falou da pandemia agora, mas como é que vocês percebem o papel de vocês agora como segunda geração daqui para frente, né? Olhando para o futuro? Que elementos, que qualidades vocês entendem que precisam contribuir, né, para a empresa a partir de agora, né? Quem gostaria de começar? A Mariana? Fez assim? Não, eu estava espantando um pernilongo aqui, Rodrigo. Pernilongo. Eu comecei da última vez, vou deixar para os meninos. Espantou o pernilongo e levantar, que nem leilão. Levantou a mão assim, tchau, já fez o nosso leilão. Vai lá, Vinícius, tá com o microfone. Eu posso falar. É uma pergunta que... eu faço essa mesma pergunta quando eu olho para a escola e o modelo de escola que a gente vinha construindo, né? Eu estudei numa escola super tradicional aqui do Rio, chamada Colégio de São Bento, um colégio que até hoje só tem homens. E eu vejo... Deixa eu pedir só para fecharem a porta aqui do lado, que estão na cozinha, aqui só um instantinho. Pronto. Então, quando eu olho para as aptidões, né, para aquelas habilidades que o meu colégio, na década de 80, desenvolvia, né, o que era prioritário, aquela questão do conteúdo, você saber... meu irmão ficava brincando comigo, quais são as capitais do mundo inteiro, aqueles desafios. Hoje você fica reproduzindo isso, olhando para essa nova geração, e você vê um cenário completamente diferente de escola que precisa ser construído. Você vê uma escola que precisa trabalhar, eu acho que o favorecimento ao erro, né? Eu estudei numa escola, eu acho que a grande maioria, que você, para levantar a mão e fazer pergunta, pensava 8 vezes antes, para o pessoal não cair em cima de você, né? Então, eu acho que essa escola precisa favorecer, estimular o erro, porque a garotada errando rápido, sabendo carregar pouco peso no erro, a gente carregava peso enorme no erro, né? Então tem a questão do erro, tem a questão da criatividade, que pode sim ser conduzida a um processo, a gente construir processo, ajudar cada um a entender o seu processo de criatividade. Trabalho com a minha esposa trabalha ela escreve para televisão, então eu vejo aqui diariamente esse processo de criatividade, cada um tem o seu, ninguém chega e cai um raio e fala assim, nossa, que ideia fantástica, estou criativo hoje. Então, como é que você consegue construir processo para estimular a criatividade? A criança de hoje também precisa de muita resiliência, porque na nossa faixa etária a gente está acostumado, né? Esteve acostumado àquela educação do pai de, olha, segura a onda, cara. Bateu de frente, calma, amanhã vai ser outro dia. Hoje, às vezes, a gente vê os nossos filhos desistindo na primeira curva da estrada. Você fala assim, caramba, mas nem começou, né? É aquela coisa do estagiário que entra na empresa depois de 6 meses e fala assim, olha, não consegui mudar o mundo, eu quero pedir demissão. Então, a escola ela precisa mudar questões que são muito, muito sensíveis à identidade dela. Então, a transformação desse processo para que seja conduzida, né, de maneira, primeiro, consensual, né, com a primeira geração lá dentro, mas, ao mesmo tempo, sabendo dar o espaço para que a gente se desenvolva. Mas eu acho que essa mudança do que é essencial, né, o que a gente guarda da primeira geração? São os valores. O que a gente mantém são os valores da empresa. E aí, esses sim são imutáveis. Eu antes de entrar aqui, estava num webinar da nossa educação infantil dos pequenininhos, com mais de 200 pais, assim, querendo saber, na hora do banho, se a pessoa que vai dar banho na criança e vai trocar a fralda, como é que ela vai fazer isso, se não pode ter o contato de 2 metros? Né? Você voltar para os nossos
valores e falar assim, olha, confia na gente, a gente vai trabalhar com transparência, a gente vai trabalhar aceitando o nosso erro, na hora que a gente cometer um erro, e vamos cometer vários, porque essa situação é inusitada para todo mundo. Aliás, tem uma coisa maravilhosa que essa quarentena trouxe para todos nós, é a permissão de errar. Nós estamos com um vale-erro na mão aqui como nunca tivemos. Então, que a gente consiga ter espaço e abertura para ser ousado o suficiente, de maneira que a gente consiga empreender essas mudanças daquilo que era essencial, mas, ao mesmo tempo, que a gente consiga ter prudência, né, e zelo pela história dos fundadores, para que a gente não desconfigure o que é a alma da empresa. Esse ajuste é um ajuste sensível, e isso precisa ser muito conversado. Então, o que eu acho que acaba funcionando bem é que isso seja colocado em cima da mesa. Ter uma conversa aberta nos fóruns adequados ajuda muito a gente ter essa visão compartilhada por todos. Legal, Vinícius. Mariana, Eduardo? Posso ir? Eu queria misturar um pouco, voltar num ponto que o Eduardo trouxe. O Vinícius trouxe, o Eduardo também, essa coisa do acalmar, né? O Eduardo falou, eu fiz muito esse papel do acalmar, e o Vinícius, o conselho dele fez esse papel. Eu acho que tem uma coisa, quando eu contei a história da gente criou um ritmo de conversa com os pioneiros, eu acho que, e talvez dependa um pouco mais do perfil de um pioneiro e do outro, né? Acho que o comum eles dão esse respaldo de já passamos por muita coisa e a coisa vai, mas eu fiz um papel mais de acalmar, eu acho. No caso do meu pai, é um pioneiro super energia, assim, as coisas acontecendo, então ele precisava desse apoio. E eu acho que esse meio de campo com a equipe é muito forte, e eu acho que isso é parte do que é esse pedido da gente para frente, assim. É muito um papel de ser catalisador e de mediar um pouco e deixar as coisas andarem cada vez mais, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que estar conectado em muita coisa ao mesmo tempo. Isso já vinha, mas eu acho que acelerou, né? Essa sensação de que tem pessoas no remoto e tem a coisa do ao vivo e tem meio tudo ao mesmo tempo. Agora parece que tem que fazer mais coisas ao mesmo tempo, e em paralelo ter essa velocidade de conseguir estar conectado e com o olho no peixe, outro no gato junto, e ao mesmo tempo passar essa tranquilidade para as pessoas. E também é um exercício, eu acho que isso é um exercício muito forte de segunda geração, e que agora talvez mais forte ainda, que é esse deixar o espaço para entrar. Para mim, pelo menos, isso é muito marcante, assim. Tem um exercício do pioneiro que passa o bastão, mas assim, do imprimir, né, o que a gente tem para adicionar no negócio. Como o Vinícius falou, a gente tem essa responsabilidade de preservar o legado, né, e a gente tem uma obrigação, uma responsabilidade também de entregar. Quer dizer, nós somos, os três aqui, nós estamos falando de negócios com um tempo longo de vida, de 40 para 50 anos. Isso traz, ao mesmo tempo, uma segurança para a gente, né, já passamos por muita coisa, tem um respaldo, eles já passaram por muita coisa, a gente tem para onde, né, tem onde pedir um conselho, mas ao mesmo tempo traz uma responsa de entregar resultado, de manter o negócio vivo nesse desenho novo, e novo no cenário novo agora, né? Mas eu acho que tem um abrir que, além do que é essa abertura do pioneiro passando o bastão, é sabendo que esse bastão é compartilhado, né? Não dá para a gente fazer o mesmo papel de querer, na nossa conversa prévia, o Vinícius falava disso. O pioneiro, normalmente, ele é muito conectado com o negócio, com a essência do negócio, né, que nem a sua mãe com a educação, que está ali o meu pai com a máquina, com o barulho, com o produto, com a mecânica. E a gente, a segunda geração, muitas vezes não vem com isso. A gente tem mais essa pegada de olhar para a gestão, então vem isso de orquestrar, né? Como é que a gente molda, como é que eu dou espaço para o novo, e para o novo que está dentro, que está fora, que está remoto e que está no ao vivo, como que essas coisas se conversam, e ao mesmo tempo como que a gente consegue manter essa prestação de contas viva também, né? Para os pioneiros sentirem que é isso, que o negócio está caminhando e que é com base nesses valores que a gente consegue seguir, seja em que cenário for, né? Nossa, que legal, Mariana. Misturei muito.
Fantástico. O Pernilongo já saiu da frente aí? Já. Já espantei ele até aqui. Não, fantástico. Essa reflexão sobre as novas qualidades, né, que a segunda geração, a importância das novas qualidades que a segunda geração traz para a companhia, para a empresa, né? Até porque a empresa hoje está num novo nível de maturidade do que lá atrás, quando foi criada pelos pioneiros, né? Então, é muito interessante essa consciência de que não dá para ser cópia, né? Réplica do pioneiro, né? É um novo composto de qualidades que a segunda geração entrega para a empresa, né? Para essa comunidade, de certa agregando, né? Agregando tudo isso que foi construído pela primeira geração. Então, Eduardo. É uma coisa da velocidade, né, Rodrigo? Assim, isso parece que vem mais rápido, esse desafio de abrir para a gente do que veio para a geração anterior. Sem dúvida. Não dá para a gente... Assim, e é um desafio, né? Ao mesmo tempo, soltar e estar antenado e conseguir prestar conta aqui, porque eu tenho que estar sabendo tudo que está rolando. O Vinícius falou da questão da mortalidade da segunda para a terceira, mas muitas das causas da mortalidade da terceira geração é o fato de uma segunda geração ter tido sucessão, mas não de uma forma completa, né? Totalmente integrada. E acaba que isso resvala lá na própria terceira geração, né? Enfim, então, porque esse entendimento que quais são as novas qualidades que eu, segunda geração, preciso entregar a esse momento, né? Esse estágio, nível de maturidade que a empresa está hoje. Legal, muito boa essa reflexão. Eduardo, você pode trazer a sua perspectiva? Vamos lá. Eu acho que eu tenho uma imagem assim, um pouco de uma ponte, né? O meu papel, que é uma transição, né? O nosso papel, eu vejo sempre como transição, da mesma forma que teve um bastão que eu recebi do meu pai, que teve até um símbolo, discutimos isso em análise familiar e tal, tem muita... Mas eu vejo também que esse bastão está na minha mão, mas ele vai passar um dia para outra pessoa, né? Tanto que a gente já fala em sucessão, né? Porque é importante falar, né? Eu acho que a questão da sucessão da terceira, né? Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, mas seja quem for, quer dizer, ou os próprios irmãos, né? Então, essa questão de ser guardião dos valores é importante, mas não é suficiente, né? Então, o que a gente precisa trazer de novo? Tem que estar antenado com o mercado é fundamental, criar os espaços dentro da empresa, para os profissionais da empresa, né? Eu acho que o que a gente tem exercitado bastante é muita colaboração, né? E quanto mais a gente consegue praticar isso, né? A gente consegue, no meu papel, de certa forma, me traz tranquilidade, né? E eu acho que isso também foi legal da pandemia, né? De você ter uma equipe praticamente 80% trabalhando em casa, né? Todo mundo trabalhou super bem, mais às vezes, né? Muito comprometido. Então, isso fiquei super contente, orgulhoso. Quer dizer, que até, isso mostra como a equipe está comprometida, né? Porque está todo mundo lá no seu canto, mas fazendo muito, né? E eu acho que aí é o papel de como conquistar a confiança da equipe, né? E, ao mesmo tempo, como dar uma direção, né? De uma tranquilidade. Acho que na pandemia também as empresas que dão uma estabilidade, uma segurança, traz um conforto para as pessoas, né? Tá todo mundo perdido, com medo, com doença, tal. Então, a instituição que consegue, de alguma forma, dar uma segurança, falar de qualidade, de saúde, isso ajuda as pessoas, isso retorna, né? Isso é uma coisa que vai para frente, isso passa, em algum momento chega no produto, chega no consumidor, né? Mas eu vejo bem essa questão sempre de transição, né? Esse papel de liderança é um papel da mesma forma que meu pai, ele cedo de alguma, a gente falou sobre sucessão, né? Então foi uma coisa já de alguma forma planejada ou conversada, né? Ela não é fácil, mas ela foi conversada, bastante conversada. Isso ajudou bastante, né?
É isso aí. Maravilha. Obrigado pelas respostas. E eu tenho aqui agora uma pergunta de um participante, mas especificamente eu espero falar o nome de uma maneira correta, Heide Miller. Né? Ela começa saudando, eu imagino que seja ela, né? Saudando, dando boa noite a todos, e coloca uma pergunta que é assim: percebo que a transição da primeira para a segunda geração foi bastante profissional da parte de todos, se referindo às 3 empresas presentes, né? Gostaria de saber da segunda geração qual era o sentimento que vocês nutriam em relação ao negócio da família antes de assumirem o comando e como sentem o negócio agora. Começamos pela Mariana, sempre? Vamos lá. Sacanagem. Não, É a gentileza, a gentileza. 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 Bom, assim, eu tive a vantagem, não sei se a gente sempre conviveu de em casa muito com o negócio, né? A empresa familiar tem muito disso. Então, meus pais, né, meu pai e minha mãe trabalhavam na empresa desde que eu nasci. Então, isso estava no nosso dia a dia. A gente saía da escola, às vezes ia para o escritório, ou, enfim, como a gente trabalha com agropecuária, essa coisa ia para fazenda junto, ou para feira agropecuária. Nosso brinquedo era subir nos equipamentos, enfim. Então, isso é uma coisa que a gente não percebe, e talvez nem seja né, ninguém estava pensando em formar sucessores, enfim. Mas a gente aprende a transpirar um pouco disso também. Você pega gosto, assim, convivendo. Eu não acho que não tem muito outra receita. E e lógico, com todas as macarronadas, com, né, a mesa misturada com a conversa do trabalho, que tem um lado muito ruim nisso. Em algum momento a gente teve que estabelecer um combinado de separar os espaços, inclusive em casa. Mas esse ver a dedicação, isso eu acho que para filho, né, para criança aprende por exemplo, a gente filho aprende pelo exemplo. Então, quando você vê a paixão e a dedicação que, né, seus pais colocam no negócio, isso contagia. No meu caso, pelo menos, foi muito isso. E a minha escolha de vir para o negócio da família foi muito uma escolha de enxergar que ali que eu relutei, tá? Eu primeiro, quando eu, né, fui sair estudar, enfim, cidade pequena, então eu saí de casa com 15 anos para fazer o segundo colegial e aí passei uma temporada fora da casa dos pais, não tão longe, mas... E aí a minha escolha era, eu não quero trabalhar com meu pai, vai parecer que eu não fiz nada né, na vida. Assim, e demorou para eu lidar com isso, quando eu vim para a empresa, que as pessoas falavam assim, você trabalha com seu pai. Não é o seu trabalho, então você tem que criar o seu espaço. Mas quando eu decidi vir para a empresa, foi muito enxergando que nesse espaço eu teria provavelmente uma possibilidade maior de imprimir, de propor, de trazer coisas do que trabalhando em outras empresas, em outros lugares, que era o que eu vinha, né, fazendo, enfim, durante faculdade ou recém-formada. Eu vim para a empresa 2 anos depois que eu me formei, comecei ajudando em coisas ligadas à minha área. Eu formei em comunicação, então comecei ajudando a organizar um evento ou outro, aí assumi a newsletter da empresa e aos poucos, né, a gente vai entrando. Eu entrei pela área da comunicação, minha área de formação, e também aos poucos a gente vai se envolvendo com o negócio todo. Mas acho que o decidir entrar, no meu caso foi assim, a convivência tá já nos poros, e a decisão de vir foi a decisão de enxergar que eu tinha a possibilidade de fazer a diferença ali. E eu lembro, eu tenho uma amiga da faculdade que ela sempre fala, mas você não vai trabalhar na empresa da sua família? E eu dizia, eu não quero ir para a empresa da minha família, porque lá, enfim, né, parece que eu estou numa super proteção e eu não estou me experimentando. E depois, até hoje, ela fala,
fala que eu sou uma executiva hippie. Eu lembro que eu fiz uma pós em comunicação popular e comunitária, e no fim, mais recente, nessa história do trazer o novo, né? Como é que a gente preserva o legado e traz o novo, que foi quando eu acho que eu enxerguei mesmo por que eu estou nesse lugar e o que é esse papel. A gente passou, né? A gente passou por separação societária, a gente passou por uma série de histórias aí no caminho, passou por eu perceber que era eu que ia assumir esse lugar, porque eu achava que era meu irmão, que ainda está aí, tá? Que seria o sucessor né, de presidir o negócio durante um bom tempo. Então, quando eu entendi mesmo que era eu que estava nesse lugar, era o que eu tenho para trazer de novo. E tem a ver com esse olhar de como é que o negócio impacta no mundo, como é que a gente gera o bem onde a gente está, para as pessoas, para a sociedade, para o ambiente, como é que... Enfim, isso está na base da empresa, mas tem alguma coisa que é muito minha também e que eu enxerguei que era isso que eu estava fazendo ali. Então, acho que... Legal. Bacana. O negócio te transforma, você precisa ser você mesma para depois você se reintegrar com o negócio, né? Mas essa reconexão, né? É importante essa vivência. E com você, Eduardo, como é que você sentia a empresa? Qual o que você nutria no momento da sucessão e agora? Então, eu na verdade vi quando meu pai comprou a empresa, né? Na verdade, a empresa estava praticamente parada, ele assumiu, né, uma empresa que já existia. E eu já via esse sonho, ele sempre teve esse sonho. Ele foi executivo de empresa, em administração de empresa, trabalhava na área financeira, ele sempre quis ter um negócio, né? Então, isso foi um sonho dele. Ele começou pequeno, a gente, criança, ajudava no sábado lá, encher shampoo e mexer bater no balde com o remo. Então, a gente teve o primeiro pedido do pão de açúcar, a gente lembra que todo mundo foi lá ajudar, meus avós e tal. Então, essa faz parte da história, né? Tudo isso, e você vai vivendo, vai criando interesse, vontade, né? Meu pai sempre envolveu todo mundo, tanto que ele acabou trazendo, né, todos os filhos para trabalhar, então ele foi sempre envolvendo todo mundo. E aí depois, uma vez lá dentro, quer dizer, as coisas vão acontecendo e tive um momento de dúvida, né? Eu me formei, trabalhei no banco, aí eu fiz mestrado, aí eu estava naquela, né, de ir ou não e tal, sempre aquele dilema, né? E acabei indo, e aí você se envolve e fica, né? E foi natural eu acabar tendo esse papel, né? Mas é interessante quando a gente olha para trás, né? E vê, né? Porque as coisas vão acontecendo tão rápido, né? Eu estou com mais de 25 anos aqui na empresa, e é bom, às vezes, fazer essa parada para ver, olha, quais os pontos, né? A história e tudo mais, né? Agora eu vejo que também hoje eu já tenho a segunda geração já deu uma cara da segunda geração, tem muitas mudanças, tem inovações, né? Então eu sinto prazer no trabalho, orgulho, quer dizer, tanto de continuar e de contribuir com algo diferente, né? Os objetivos quando começou eram outros hoje são novos, né? Eu acho que a satisfação é importante, é uma coisa que une, né, as gerações, a vontade. Acho que isso passa, né, contamina, contagia. Então, e acho que aí as pessoas vão vendo, né, por exemplo, vão vendo as coisas que vão acontecendo e vão tendo os interesses também, né? Acho que uma coisa interessante é que eu estudei empresa familiar, né? Quando eu fiz um curso lá em Espanha, foi muito legal porque era novidade até aqui, então eu consegui trazer técnicas, né, de gestão familiar. Isso foi bastante legal. Eu fiz um curso, né, lá no mestrado e
usei na prática aqui. Então, isso foi muito legal. Mas é isso. Posso te fazer uma pergunta, Eduardo? Pelo que eu Diga. entendi, você estava no INSEAD, do INSEAD você já voltou direto para a empresa familiar ou você teve alguma experiência fora? Não, é ESAD, não é INSEAD. ESAD é em Barcelona, é uma faculdade de administração que é parceira da GV, né? Eu Legal. fiz um intercâmbio lá de uns 3 meses. Mas antes eu fui trainee de um banco, e quando eu voltei do mestrado, que eu fiz um intercâmbio lá, aí eu voltei e fiquei direto na empresa, que isso foi em 94, 95. Sentiu falta de ter ralado fora da empresa familiar? Então, eu tive essa experiência de 2 anos, né? Eu acho que acho que seria melhor mais tempo, né? A gente já conversou, falando nas próximas gerações, quer dizer, eu acho que é bastante produtivo trabalhar. Só trabalhar na empresa familiar, eu não acho bom. Talvez seria melhor mais tempo fora, mas enfim, as coisas vão acontecendo, né? Legal, te fiz essa pergunta porque eu tô me espelhando muito na tua história. A gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Uhum. E talvez a empresa também com um pouco de... eu acho que ao mesmo tempo, né? O MOP está com 47 anos, a tua empresa falou que está com mais de 4 décadas, né? Também tá por aí. 45, é. Então, aí eu fico imaginando, né? Eu ensaiei uma tentativa na PUC, pelo menos ali, porque eu estudava à noite, só tinha administração noturna na PUC Rio, eu tentar trabalhar fora, fui trabalhar também um tempinho muito curto no mercado financeiro, só que o meu chamado ele veio de fora para dentro, porque ele começou com uma separação não muito amigável, digamos assim, entre meu pai e minha mãe, e meu pai sempre mais ligado a outras empresas que a gente tinha na área de academia, escola de natação, e minha mãe sempre aquela idealizadora do MOP, né, que vibrava o projeto pedagógico. E naquele momento que meu pai ocupava o papel de gestor e sai, eu me vejo com 22, sei lá, 21 anos de idade, falando assim, caramba, minha mãe não tem ninguém a quem confiar, a escola em uma situação financeira delicada, era alguma daquelas crises lá pelas quais a gente sempre passou. Então, eu me ressinto dessa falta de oportunidade que eu mesmo, aí não é culpa lá da minha mãe ou do meu pai de não ter me propiciado isso não, mas eu acho que isso eu construiria para a minha terceira geração uma condição especial de você não vai entrar e não vai sentar aqui na cadeira de diretor e vai tentar. Então, a gente, durante um tempo, eu queria te perguntar também, a gente acaba gerindo um conflito tanto interno, né, de você se auto-identificar como realmente eu estou aqui como CEO ou como CFO, como sei lá o que do grupo, porque eu tenho méritos para estar aqui, ou tenho competência, mais do que mérito, tenho competência para estar aqui, ou será que eu estou aqui porque eu sou filho da Regina, diretora que fundou? Então, durante um tempo, a gente carrega essa mochila, né? Essa mochila começa mais pesada, você vai esvaziando. Não, é interessante, eu acho que isso sim, a gente tem essa questão. Como é que seria se eu estivesse lá fora, no mercado, não fosse a empresa do meu pai, né? Eu me cobro, já pensei muito, né? Mas, enfim, a experiência fora é sempre bom, né? Se Agora a você gente estivesse tem lá que... fora, Eduardo, também perguntaria como é que seria se eu estivesse lá dentro da empresa, do meu pai, da minha família. Né? Mas essas perguntas, assim, não tem como responder, né? Né? Pra gente... Na próxima geração, você faria semelhante? Teria algum cuidado especial? Eu acho que é o que a gente falou, de ter que trabalhar fora por um tempo. Né? Esse é o planejamento aqui, como você falou, tem coisa que acontece que o planejamento não funciona, né? Mas podendo ter isso, o ideal seria trabalhar fora até para poder comparar, né? Pegando esse gancho aqui desse aprendizado e juntando com uma pergunta aqui que eu acho que é da Priscila, que ela até me trouxe essa questão pelo LinkedIn, ela colocou a mesma questão, parece que é ela. Ela diz que ela trabalhou 12 anos, né? Está trabalhando 12 anos, e agora, por questões familiares, vai integrar, né? Vai trabalhar na empresa da família. Então, ela está 12 anos trabalhando fora. E ela pede conselhos.
Eu vou mudar um pouquinho a pergunta da Priscila para a gente fazer um fechamento. Eu vou perguntar o seguinte: que aprendizados vocês carregam como segunda geração? Né? Enfim, que aí a gente faz o fechamento com essa pergunta. Eu acho que conecta com essa questão da Priscila que está trazendo aqui para a gente. Quem gostaria de começar? Eu não falei a última, eu só malandramente fiquei fazendo sua pergunta para o Eduardo, então essa daí eu assumo. Qual é o nome dela? Priscila, é isso? Priscila. O Priscila, eu acho que a primeira coisa que a gente que é segunda geração carrega é essa mochila que eu falei, né? Será que eu sou competente? Será que eu tenho fit para o negócio? Então, para você sair do campo emocional e entrar no campo racional, eu acho fundamental você, no momento que botar o pé na empresa, você tirar uma fotografia do negócio. Eu não sei se você tem irmãos, se você tem outros familiares, porque daí já torna mais complexa ainda a equação, né? Porque daí envolve sociedade, herança, o trade-off que você vai ter de abrir mão do que hoje você está fazendo para poder, entre aspas, salvar a empresa. Será que isso te dá o direito igualitário de você ter as cotas de herança que os teus irmãos que talvez estejam lá trabalhando e ganhando dinheiro próprio com outras atividades têm hoje? Então, isso tem que ser muito discutido. Agora, a primeira coisa, eu faria uma fotografia, como é que estão os indicadores, como é que está o endividamento, como é que está o posicionamento de mercado, número de clientes, venda, e falar assim, pai, olha aqui, eu estou chegando com essa fotografia. E tentar alinhar um pouco a expectativa dele e até a tua, assim, o que você pretende, né? Ter de impacto, colher de impacto nesses indicadores nos próximos 3 a 5 anos, para ter essa mensuração, né? Porque senão, por mais que você faça, você às vezes vai sair com aquela sensação de, pô, mas fui bem, fui mal, o que é bem, o que é mal? Põe no papel, vamos definir aqui e definir junto com o teu pai. Maravilha. Que aprendizados você carrega aí, Eduardo? Eu acho que, pegando o gancho aí da pergunta, quer dizer, acho que a flexibilidade, você se adaptar é fundamental, né? Cada vez mais. E eu acho que tem que ter muita conversa, né? Quando tem a conversa, transparência, a conversa não é fácil, né? Tem muitos assuntos que ficam implícitos, mas o quanto mais se conseguir falar, eu acho que o conselho externo, profissionais de fora participando da conversa ajuda muito. Uma dica, né, uma sugestão traga consultores, conselheiros para conversar juntos, né, porque tira aquela coisa só da família que às vezes dificulta, né? A gente são papéis que a gente exercita, mas tem horas que, agora eu sou profissional, agora eu sou conselheiro. É muito difícil, mas a gente tem que buscar essa separação, né? E eu acho que a conversa ser mais fluida, mais transparente, né? Não é fácil, mas a gente tem que buscar isso. E acho que a governança, né? Como que faz as regras, quem decide, tentar escrever, deixar claro as regras de governança também facilitam, acho que para todo mundo, para a primeira, para a segunda, para os profissionais, porque também para os profissionais não é fácil estar nesse papel, né? O que eles estão brigando, o que está acontecendo? Quer dizer, tem que deixar o mais transparente. Acho que isso é uma coisa bastante importante. Maravilha. Nesse seu caso lá, né, Eduardo, você é conselheiro, é presidente do conselho, é CEO, é filho e é sócio e é irmão, né? São seis papéis. Não é fácil. Vários bonés para carregar. Aqui não é mole, não. Quem olha que eu sou o quê agora? Se perde. Equilibrar os pratos também, né? Crise de identidade, às vezes, que bate, né? Mariana, quais são os seus aprendizados aí que você pode contribuir para o grupo? Acho que para mim, por dizer uma coisa, né? Você falou aprendizado, aqui no chat veio que dica vocês deixariam. Para mim, acho que a principal aprendizado, a principal ficha que caiu e dica, e várias pessoas perguntaram coisas, como é que essa coisa do medo, a responsabilidade de entregar, para mim é o aprender a confiar na gente mesmo.
é difícil isso quando você tem a gente que vem do histórico de empresas bem-sucedidas, às vezes você se coloca mais né, como é a história da Priscila que perguntou aí, se coloca uma responsabilidade de ter que seguir o legado, e tem isso mesmo, a gente tem uma questão da entrega, de manter vivo e de manter com sucesso, isso é uma pressão para a segunda geração, mas para mim você só consegue fluir quando você entender que ninguém está à toa no lugar que está. Então, acreditar, eu consegui trazer, para mim esse aprendizado foi acreditar que eu não estou ali à toa, eu tenho alguma coisa para entregar, o que é que a Mariana tem para fazer para esse negócio aqui, como é que a melhor forma da gente honrar o legado é a gente conseguindo transformar ele para o futuro, porque se ele for igual, não vai. O Vinícius está, né, uma baita aí na educação, acho que é emblemático nesse momento, mas para qualquer negócio isso, se o negócio se mantiver igual, ele não vai sobreviver para frente, a gente tem que transformar o tempo todo. Então, a gente sempre tem uma pitada nossa para trazer, e acho que aí que está quando a gente consegue se dar conta disso e acreditar e confiar que as coisas do universo ajudam. Maravilha. Agradecer aí a presença de vocês aí, segunda geração, nossos clientes, né, queridos. Obrigado pela oportunidade de tê-los aqui conosco. Espero que a gente possa ter iluminado aí os nossos participantes, né, que estão aqui com a gente, né, esse tempo todo. Obrigado a todos aí pela presença. Luiz, gostaria de fazer o fechamento, Eu só queria agradecer também a presença de todos, agradecer principalmente, né, a Mariana, o Eduardo e o Vinícius, né, que se dispuseram a estar aqui trazendo a experiência deles, né, os pontos de vista que eles têm, enriquecendo aí essa nossa noite, e que eu espero que tenha sido bastante produtiva para todos, que todos aqui estejam levando algo de interessante, de importante consigo daí para frente. Tá? Um grande abraço para todos. Maravilha. Pessoal, boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado.